Fala, meus amores! Boa noite, boa noite! Matemática e raciocínio lógico, passo a passo para aprovação. Sabadô, sabadô, e aqui estamos, ó. Boa noite aí a todos, boa noite, boa noite. Vamos embora, comenta aí, ó. Uma vaga é minha, hashtag uma vaga é minha. Galera, muita gente conversando comigo, né, sobre o nosso curso e agradecendo. Professor, que curso massa. Gente, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Cuidado. Matemática, para a gente aprender, não é só resolver questões. Você tem que aliar a teoria. 20% ali teoria, 80% questões. E é exatamente isso que a gente faz. Resolve todas as questões que você pensar. Aqui o nosso lema é você gabaritar qualquer prova de concurso. E aproveitem. Por quê, pessoal? Tá aqui, ó, o site. Segunda acaba a promoção. Então, aproveitem porque esse curso tá muito massa. Aproveita a promoção do combo Matemática do Zero Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero Aprovação, que tá muito show. Beleza? Vamos embora. Gente, tá aí o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vem comigo. Uma empresa organizou 182 volumes para serem entregues em 3 grandes pacotes. Ó, você tem lá 3 pacotes e cada pacote desse aqui, ó, tem uma determinada quantidade de volumes. E aí ele fala, o gerente de distribuição percebeu uma curiosidade, ó. O produto, ou seja, a multiplicação, né, eu posso falar também assim, o produto do número de volumes em cada um dos 3 pacotes é exatamente igual ao total de volumes. Ou seja, se eu multiplicar, ó, se eu multiplicar a quantidade de volumes que eu tenho em cada pacote, esse produto, essa multiplicação tem que dar quanto? 182. E aí ele diz, o número de volumes em cada pacote é um número inteiro positivo diferente. Galera, esses 3 números são diferentes. E aí ele diz, qual é a soma do número de volumes contidos nesses 3 pacotes? Gente, eu sempre digo, e inclusive esse é o próximo assunto que vai entrar agora, próxima semana lá no nosso curso. Múltiplos, divisores, decomposição, MMC, MDC. Fatorar é transformar em produto. Toda vez que você pega uma questão que ele diz assim, ó, a multiplicação entre 3 números dá tanto. Quem são os números? O produto entre 4 valores dá tanto. Quem são esses valores? Todo probleminha que fala em produto, em multiplicação, e quer achar esses caras que fazem parte do produto, você vai pegar um número e fatorar. Porque fatorar é transformar em produto. Você vai decompor em fatores primos. Então vamos lá, ó. Vou pegar o 182 aqui e decompor em fatores primos. Vamos lá. Vou começar por 2, né? Por 2. Porque 182 é par, é divisível por 2. Isso vai dar quanto? 91. Por 2 não dá mais, né? Depois do 2 eu vou por 3. Por 3 não dá, gente. Porque para um número ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser 9 mais 1 dá 10. Então, tá fora. Por 5 não dá. Porque para um número ser divisível por 5, tem que terminar em quem? Em 0 ou em 5. Então eu vou por 7. Isso aqui vai dar 13. E galera, 13 só vai dar por 13. Isso dá 1. Acabou. Ó, quem é 182? 182
é 2 vezes 7 vezes 13. Fatorar é transformar em produto. Então, quem é o 182? É o 2 vezes o 7 vezes o 13. Pronto. É a quantidade de quê? De volumes que eu tenho em cada caixa. Ó. 2 aqui, 7 aqui, 13 aqui, por exemplo. O produto vai dar 182. E ele quer o quê, gente? Ele quer a soma. A soma vai ser 2 mais 7 mais 13. 2 mais 7 dá 9, 9 mais 13 dá 22, ó. 22, ó. Letra B. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Tá vendo? Letra B. Só que, galera, veja, sair aqui da tela. Eu poderia pensar em outros valores, sabia? Por exemplo, ó, veja, se eu pegar, tá? Se eu pegar aqui, veja, o 2 e multiplicar por 7, isso vai dar 14, ó. Fica o 13, ó, e eu poderia botar um 1. Porque vezes 1, né? Se você fizer 14 vezes 13 vezes 1, pode fazer. Dá quanto? Dá 182. Só que se você somasse aqui, ó, 14 mais 13 mais 1, essa soma daria quanto? 28. Tá vendo? Tranquilidade, beleza pura. E ainda eu posso fazer, sabe o quê? Ó, se eu pegasse aqui, veja, ó, 2 vezes 13 daria 26, aí seria 26 vezes quanto? Vezes 7 vezes 1. Só que se eu somasse aqui, ó, 26 mais 7 mais 1, daria quantos aqui? 34. Então, ó, esse é outro produto possível, ó. E ainda eu poderia pensar nisso, ó. Vê. Se fosse isso. 7 vezes 13 dá 91. Então, poderia ser 2 vezes 91. Como tem que ter 3 números vezes 1. Mas, geralmente, quando ele pega esse tipo de questão, é que ele quer decompor mesmo em fatores primos. Tá vendo, olha? Mas se você combinar, pode ser 14, 13, 1, 26, 7, 1, 2, 91 e 1. Qualquer produto aí vai dar quanto, gente? Vai dar 182. Beleza? Vamos para a próxima. Só alegria. Então, vamos embora. Questão 2, ó. Em um hospital, a quantidade N de pacientes que compareceu ao atendimento de emergência em determinado mês foi dado por essa expressão, ó. O número de pacientes em função aí do tempo é menos 10, que multiplica o seno de π vezes t sobre 10 mais 30, em que t representa o dia do mês. Nesse caso, a maior quantidade de pessoas registradas em um dia do mês em questão foi... Galera, quando a gente estuda trigonometria, eu digo aos meus alunos, ó, que esse tipo de questão é o tipo de questão mais fácil de matar. Toda questão que falar maior, menor, e na estrutura da função tem seno, tem cosseno, é só fazer isso, ó. Você vai aqui no lugar disso aqui que está em amarelo, que é seno de alguma coisa, bota o valor 1 e bota o valor menos 1. Toda questão que pedir qual é o máximo,
qual é o mínimo, qual o maior, qual o menor, e tem seno e cosseno, bota no lugar do seno e do cosseno 1 e menos 1. Vamos lá. Se eu botar 1, vai ficar menos 10 vezes 1, mais o 30, né? Mais 30. Isso vai ficar aqui, ó, menos 10 mais 30. Isso vai ficar quem? 30 menos 10, que é quanto? 20. Ó, quando eu coloquei no lugar do seno aqui, ó, 1 deu 20. Só que agora eu vou fazer o quê? Vou lá no lugar do seno e boto menos 1. Galera, sempre você substitui o seno por menos 1 e o cosseno por menos 1. Galera, complica muito nisso aqui. Então vai ficar assim, ó. Menos 10 vezes menos 1. Menos por menos. Mais, né? O menos vezes menos dá mais. Então vai ficar 30. Ou 10, né? Aqui. O 30 tá aqui já, né? Vou deixar por último, né? Mas é a mesma coisa. Tanto faz eu somar o 30 primeiro, como ele depois. Vai ficar menos 10 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais, né? 10 vezes 1 dá 10. Mais 30. E 10 mais 30, ó, que é a mesma coisa que 30 mais 10, dá quanto? 40. Gente, isso aqui é a maior quantidade de pessoas. E essa aqui é a menor. 40 aí como resposta, a letra E. Ei, não vá na onda de dizer bem assim. Ah, pô, se ele pediu a maior é 40. Gente, mas às vezes poderia estar aí na prova 60. E a maior do mesmo jeito ia ser 40. Não venha com doideira não, viu? Então, essas questões que pede maior valor, menor valor, máximo, mínimo, substitua 1 e menos 1 no lugar do seno ou no lugar do cosseno. E aí você viu que deu 20 e 40. 20 é o menor e 40 é o maior. Vamos embora. Questão 3, ó. Considere a proposição composta. P ou não P. Isso aqui é o símbolo do ou. Eu dou até aquela dica, né? Galera, se na hora da prova você tiver em dúvida quem é I e quem é ou, faz o seguinte, bota um pontinho em cima. Quem parece com a letra cursiva do I? Esse aqui. Então, esse aqui é o E. Então, esse aqui só pode ser o quê? O OU. Ou então, bota um O na frente, olha. Quem é que parece com a palavra escrita aqui, olha? OU. Esse aqui. Isso aqui é o OU. Isso aqui é o E. Então, esse símbolo aqui é o símbolo do OU. Considera a proposição composta P ou não P, sendo não P a negação da proposição P, né? Isso aqui é o não. Qual das afirmativas abaixo é correta? A proposição é contingente? É uma contradição? É uma tautologia? Galera, tautologia é uma proposição que ela é sempre verdadeira. Inclusive no curso já entrou esse assunto. Você faz a tabela verdade. Se o resultado final só tem valores verdadeiros, tautologia. Eu chamo do anjinho. Tautologia é o anjinho. Ó, contradição é o capetinha. Tá repreendido. Contradição, se você fizer a tabela verdade, o resultado final só vai ter valores falsos. E contingente é o ser humano. Às vezes é V, às vezes é F. Lá na tabela vai aparecer valores misturados. V e F. Só que, galera, aí fica fácil, né? Por quê? Vamos lá. Ó, isso é uma proposição. Uma proposição, ou ela é verdadeira,
ou ela é falsa. Aí vem um ou. Aqui, ó, é a negação. Gente, negar uma frase faz eu mudar o valor lógico, ó. Se uma frase é verdadeira, a negação é o quê? Falsa. E se uma frase é falsa, a negação é o quê? Verdadeira. Professor, tem como uma frase e a sua negação ter os valores iguais? Não, né, gente? Galera, vou à praia, não vou à praia, um desmente o outro. Se um for V, o outro é F. Então, quando eu tenho uma frase e a sua negação, só pode ser quem? VF ou quem? FV. Só tem essa situação. Ou VF ou FV. E, galera, qual é a regra do ou? O ou é o conectivo que tá de boa. É o bonzinho. É o amigão. O ou, basta uma verdade, ele tá satisfeito. Então, ó, verdade com falso no ou. Dá verdade. Falso com verdade no ou. Dá verdade. Se o resultado final deu tudo V, eu tô diante de uma o quê, gente? Tautologia. A última questão de matemática é uma questão bem legal. Ó, tá vendo? Tautologia. Só falso, contradição, misturou, contingência. Só verdade, tautologia. Vamos para a próxima. Tá vendo? Questãozinha boa essa 3. Vamos para a questão número 4. Tem 3 Sormani olhando para você e dizendo, ó, já deu certo. Questão 4 diz assim, ó, considere a sentença. Se a borracha é vermelha, então o caderno é azul. Uma sentença logicamente equivalente a essa é, vamos lá, galera, ele quer uma proposição equivalente. Lembre, ó, todo mundo aqui na alternativa tem sim, então. Existe uma equivalência que eu transformo sim, então em sim, então. Que equivalência é essa? Eu chamo de negim. O que é negim? Nega as duas e inverte, né? Mas o nome dessa equivalência é contrapositiva. Galera, o que é contrapositiva de uma condicional? Ó, contrapositiva de uma condicional é quando eu nego a primeira parte, nego a segunda parte e troca as duas de posição, mantendo o sim então. Ó, o sim então permanece. Só que o caderno é azul, ó, eu vou jogar aqui para depois do sim. Qual é a negação do caderno é azul? Eu nego e jogo para depois do sim. A negação do caderno é azul é o quê? O caderno não é azul. E aí eu pego quem? A borracha é vermelha, ó, e jogo para depois do então, negando. Qual é a negação da borracha é vermelha? Então, a borracha não é vermelha. Gente, o que é o negim, a contrapositiva? É quando você nega as duas partes e troca de posição. Tem aí, se o caderno não é azul, então a borracha não é vermelha. Resposta, letra D de dado. Tá vendo, gente? Vamos para a última.
Questão 5 da IDECAM. Ó, prova agora domingo. Uma equipe com N funcionários consegue construir uma casa em T dias, trabalhando no mesmo ritmo, mantendo as mesmas condições de trabalho. Em quantos dias P funcionários conseguiriam construir a mesma casa? Ó, quantidade de funcionários e quantidade de dias. Ó, N funcionários fazem uma casa em T dias. P funcionários vão fazer essa casa em quantos dias? Não sei. Em X. Muita gente, ó, pega esse tipo de questão, gente, e erra. Por quê? Tem professor que ensina a regra de 3 fazendo assim, ó. Se daqui para aqui aumentou, o que vai acontecer daqui para aqui? Eu não comparo os valores. Cadê os valores aqui dessa questão para comparar? Eu comparo as grandezas, ó. Eu comparo as grandezas para ver se é o quê? Diretamente ou inversamente. Gente, se eu tenho mais funcionários trabalhando, eu vou levar mais dias ou menos dias para fazer o serviço? Menos dias. Se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou levar menos dias. Então, aqui é uma regra de 3, o quê? Inversa. Eu até brinco com os meus alunos, ó. Olha o I de inversa. Você vai multiplicar assim quando for inverso, ó. Regra da Lili. Linha, linha. Ó. Se fosse direto, por exemplo, se fosse quantidade de funcionários e quantidade de casas. Quanto mais funcionários, mais casas eu construo. Aí seria direto. Direto eu multiplicava assim, ó, fazendo cruz credo. Tem até professor aí utilizando a dica, né, do inverso, e não dá nome ao boi, né? Mas é isso. Ó, então, quando a regra de 3 for inverso, ó, linha, linha, vai ficar assim, ó. P vezes X igual a quem? N vezes T. Quem é X? O P está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar quem? N vezes T. Ó, eu não quero X. O P está multiplicando, passa para o outro lado, ó. N vezes T sobre P. Tem isso aí? N vezes T sobre P? Tem. Resposta. Letra B. Tá vendo? Galera, é isso. Amanhã tem uma aula massa para a galera que quer fazer, por exemplo, TJ São Paulo, amanhã mesmo, domingo. E é isso, gente. Ó, por aqui ficamos. Se essa aula tiver pelo menos aí 100 comentários, eu vou preparar uma surpresa. E, gente, aproveitem porque segunda-feira acaba a promoção, tá? É o último dia e aí a gente fecha e depois vai reabrir já com outro preço. Até porque a gente dá assistência ao pessoal no grupo, tá? Então, segue lá nosso Instagram, gente. A gente coloca dicas diárias, muita coisa boa. Segue nosso Instagram. Segue lá e deixa o like aqui, curte, compartilha. Beijão. Bom finalzinho de sábado. Fui!